A rede de monitoramento Veracidade de Florianópolis, coordenada pela Associação Floripa Amanhã, apresentou hoje na Câmara de Dirigentes Lojistas aqui na capital o relatório de progresso de indicadores. O evento, promovido em parceria com a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, revela o resultado de um processo de coleta e análise de indicadores de sustentabilidade urbana, que iniciou no ano passado. Eu converso agora com a presidente da Floripa Amanhã, Nita Pires, que já está por aqui. Obrigado pela presença e ficou atentamente prestando atenção nessa questão que a gente fala há anos disso, né? A maior parte do noticiário foi em cima de políticas públicas, né? De dificuldades que a cidade enfrenta. E vamos enfrentar. Tomara que a ponte seja entregue realmente em dezembro, né? Que pelo menos desafogue um pouco o trânsito aqui, né? Para quem vai para a área continental ou vice-versa. Mas vamos começar com o nosso assunto, porque a minha primeira pergunta é: o que é a rede de monitoramento cidadão de Florianópolis, Anita? Bem, há 3 anos atrás, o BID e a Caixa resolveram aplicar uma metodologia para monitorar os números e os indicadores das políticas públicas em 5 capitais. E Florianópolis foi escolhida uma delas. Então, nós tivemos todo um apoio do BID para aprender a usar essa metodologia, que tem o objetivo de buscar no setor público o número que determine a qualidade do serviço público. E quando você mostrou aqui a questão do trânsito e da mobilidade, na nossa pesquisa aparece exatamente essa como uma grande dificuldade. Então, o objetivo é realmente a gente monitorar como é que a prefeitura utiliza o dinheiro público e que políticas são efetivamente trabalhadas com qualidade. Então, de um modo geral, as pessoas, nós todos não gostamos do governo, né? Por quê? Porque o governo custa caro, a máquina é pesadíssima e a gente enfrenta filas em tudo quanto é lugar para buscar, às vezes, um pequeno atestado, entrar com um pedido de aposentadoria ou entrar com um pedido de um exame médico, enfim. E a gente percebe que o Brasil, e não só o Brasil, muitos outros países do mundo, têm governos muito pesados. E só existe um país que tem um governo muito leve, que tem uma gestão que não é pesada, que é a Estônia, né? Sim. Por quê? Porque está tudo informatizado e o cidadão não precisa enfrentar fila. Na sua casa, com o seu celular, ele acessa aos serviços públicos que ele deseja. Então, essa questão que você perguntou, ela passa por uma necessidade, por uma cultura, não só da sociedade, mas do poder público, de registrar o que acontece. Por exemplo, quantas crianças estão na creche, quantas não conseguiram lugar na creche, quantas crianças estão no primeiro grau, ou quantos professores, ou na área da saúde, os postos de saúde, as UPAs estão fornecendo um serviço de qualidade para o cidadão. Quantas oportunidades estão sendo abertas também, exato, né? Exato. E se estão sendo abertas, né? Exatamente. E se tem qualidade esse serviço. Então, essa rede de monitoramento, ela tem esse objetivo de que a gente conheça melhor os serviços públicos oferecidos para nós, cidadãos, que a prefeitura passe a registrar e a pesquisar esses números, porque a própria prefeitura, nessa coleta que a gente fez ano passado e esse ano, a gente percebeu que a maior parte dos indicadores, das informações, a prefeitura não tem, porque a gestão pública no Brasil não tem a cultura de escrever, de contar e de informar, por causa da nossa gestão pública, que é extremamente complicada e difícil. Então, o que a gente fez? A gente vai à prefeitura, a Celesc, a Casan, busca as informações que essas instituições públicas nos passam e a gente trabalha isso em 3 dimensões. A dimensão ambiental,
a dimensão fiscal e a dimensão urbana. Na verdade, a própria instituição, esses próprios dados pesquisados, fazem parte de uma transparência, né? A sociedade, exatamente. Tudo que se vê na cidade, ou o crescimento da cidade em diversos setores, quer mostrar transparência para a população. Exatamente. Né? Os recursos, a sociedade sente muita necessidade de saber o que é feito com o seu recurso. E, de um modo geral, os governos gastam muito mal o recurso público, não há muita responsabilidade e a gente está vendo o Brasil inteiro aí com toda essa corrupção, com dinheiro que não era deles, né? Era nosso. Bem, mas a gente tem notícias boas. Quando a gente vai buscar os indicadores, exatamente para debater, apresentar para a sociedade, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, você nos convidou para conversar sobre esse assunto com todas essas pessoas que estão nos ouvindo, e a partir disso nós iremos fazer um debate com a prefeitura para ver que políticas públicas não estão funcionando. Agora, Anitta, eu queria te perguntar uma coisa. Nós estamos nesse ciclo de 5 capitais que você falou, né? 5 capitais foram escolhidas como piloto. Como um comparativo de Florianópolis em relação às outras capitais, como é que nós estamos no desenvolvimento nessa questão aí? Sim, você fez uma belíssima pergunta. Florianópolis, de um modo geral, ela se apresenta em todas as situações de comparação com outras cidades e com essas 5, com uma situação melhor, diríamos assim. Melhor por quê? Porque nós temos uma sociedade mais organizada, a gente viu ali, por exemplo, o presidente da CDL falando sobre o trânsito. Então, nós temos aí 30, 40 entidades que discutem entre si e que discutem com o poder público o que é bom, o que não é bom para a cidade. E isso faz com que haja um compromisso maior com as pessoas, com a transparência, que aumente, vamos dizer assim, a nossa cidadania, que a gente consolide muito mais o processo democrático. Porque, de um modo geral, o que é que a gente diz? Isso é problema do prefeito, se a rua está assim... Não, mas todo mundo tem que ter um envolvimento, né? Mas todo mundo tem que se preocupar com a cidade e conhecer a cidade para que possa cuidar da cidade. E cuidar da cidade não é uma missão só do prefeito e nem da Câmara de Vereadores. Cada um tem que fazer o seu papel. Cada um tem que fazer o seu. E a sua responsabilidade. Exatamente. Se eu não separo o meu lixo na minha cozinha, eu não estou cumprindo com o meu dever com a cidade. Estou criando problema para o lixo, né? E daí em diante. Então, nesse processo, esse ano, a gente percebeu quais foram os indicadores melhores, não quer dizer que eles sejam perfeitos. O que pode ser melhorado também, né? Que pode ser melhorado, e indicadores que a gente não tem a informação, e que é o que a gente vai conversar com a prefeitura. E na metodologia, se não existe a informação, fica vermelho. Né? Isso é uma dificuldade. Então, o que a gente viu como positivo? Houve uma melhoria em algumas situações bastante interessante. Quais são essas melhorias? Por exemplo, a desigualdade urbana, ela está melhor que 2015, 2016 e 2017. Porque a desigualdade urbana, a diferença entre o centro da cidade, de uma classe social mais privilegiada, e as nossas periferias e as nossas comunidades de morro, que não têm acesso aos serviços públicos que tem o centro da cidade. Mas existiu uma melhoria. Outras 2 situações, setores que melhoraram em Florianópolis, foi a educação e a saúde. Opa, são setores fundamentais, importantes, são né? fundamentais. Uma outra situação, por exemplo, muito interessante, que a gente ficou anos discutindo, é a questão da gestão participativa. O prefeito só será bom prefeito se ele conversar com a comunidade, se ele escutar o que a população deseja. E nessa gestão, a gente conseguiu, e houve sensibilidade da administração, da criação do Conselho da Cidade, que é um espaço público-privado onde estão representados todos os segmentos, onde nada é decidido sem que passe por esse conselho.
Isso é participação popular. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. É importante a participação da comunidade. Anitta, obrigado pela entrevista. Tá? Nós vamos marcar de novo, hein? Tem mais assunto, porque esse relatório é muito interessante, porque faz com que a cidade se desenvolva e tenha uma participação de toda a sociedade em geral. Obrigado. Exato. Tá bom? E temos depois os negativos que nós temos que melhorar. É isso que eu estou falando. Vamos ter que marcar de novo, porque o assunto aqui nós vamos estender. Ótimo, tá bom? agradeço muito a Eu que oportunidade. agradeço.